Meu pai trouxe para casa uma estudante pobre que recebia bolsa. Na mesa de jantar, só porque eu tirei a pele do frango e deixei de lado, os olhos dela ficaram vermelhos na hora. Irmã, o tio ganha dinheiro com tanto esforço. Como a senhora pode ser tão extravagante e desperdiçar assim? Ou então vamos fazer o seguinte. De agora em diante, eu cuido das despesas da senhora. Todo mês eu dou R$ 100 para a senhora gastar com o dia a dia. Com certeza isso vai corrigir esse hábito de gastar sem pensar. Meu pai olhou para ela, os olhos cheios de aprovação, como se tivesse encontrado um tesouro raro de pessoa compreensiva, e depois se virou para mim com a cara fechada, dizendo que eu devia aprender bastante com ela no futuro. Eu tremi de raiva, mas desde pequena eu sempre fui sincera e sem jeito com as palavras. As palavras chegavam à boca e eu engolia de volta. Por isso não sabia como rebater. Só conseguia ficar ali aguentando. Bem nesse momento, diante dos meus olhos apareceu de repente uma linha de texto. Tem uma falsa pobre ocupando o ninho alheio, roubando dinheiro dos outros e ainda querendo subir para ser a protagonista. Que enredo lixo é esse? Herdeira, não tenha medo e dá um tapa na cara dela por mim. Não precisa ter boca afiada. Deixa que a gente ensina como xingar de dia. À noite o outro vai deitar com a mão na testa e só então entender o significado. Eu fiquei atordoada por um instante. No segundo seguinte, eu realmente segui as palavras do Damaco. Levantei a mão e dei um tapa direto no rosto dela. Depois li em voz alta as palavras que apareceram. Você saiu de onde? Do sertão? Por que tem tanta muralha assim? Gerencia o céu. Gerencia a terra para quê? Vai gerenciar essa boca suja sua antes. Assim que abri a boca, eu ainda pensei que num raio de 2 metros aqui tinha banheiro público. O tapa fez o rosto de Mila Monteiro virar de lado, o corpo inteiro dela parou como se tivesse virado pedra. Ela segurou a bochecha, lágrimas caindo sem parar, olhando para mim com olhos cheios de incredulidade. Irmã, a senhora bateu em mim? Ela recuou meio passo, fazendo pose de passarinho assustado com galho torto, os ombros tremendo, a voz engasgada. Eu só me importo com o tio. Eu disse algo errado? O tio todo dia se mata de trabalhar. Sai cedo e volta tarde para ganhar dinheiro e sustentar a casa toda. A senhora come uma refeição e ainda tira a pele do frango e joga fora. Eu olhando isso fico com o coração doendo. Então eu tenho culpa? Meu pai estava ao lado ouvindo aquelas palavras que pareciam tão razoáveis e o rosto dele ficou preto como fundo de panela. Hugo Carvalho. Ele gritou comigo. Desde quando você aprendeu esse costume de levantar a mão para bater nas pessoas? Arrogante, orgulhosa, egoísta e prejudicial, igualzinha à sua mãe. Bem na minha frente você ainda ousa intimidar ela desse jeito. No futuro, quando Mila estiver em casa e eu não estiver, você pretende bater nela até matar? Não vai logo pedir desculpa para ela. Pedir desculpa? Pedir desculpa de quê? Fazendo o papel de falsa inocente lírio branco até escorrer água assim, e ainda quer ter razão. O Damacu rolou de novo, linha por linha, aparecendo diante dos meus olhos. Herdeira, não aguente mais. Leia seguindo o que eu digo. Eu olhei para a proteção descarada que meu pai dava a Mila Monteiro. Dizer que não doía seria mentira, mas o que subia mais era irritação e raiva. Eu respirei fundo, abri a boca mais uma vez. Pedir desculpa para ela? Em que eu me baseio para pedir desculpa? Você finge se importar e sentir pena. Esse tipo de garota falsa que só sabe falar bonito como você. Se você se importa tanto com meu pai assim, por que não sai para trabalhar e sustenta ele? Não é? Sério que tem gente que quer ser prostituta e ainda exige construir um monumento de virgindade? A boca diz que sente pena do dinheiro do tio. A mão estendida pega qual parte do subsídio? O dinheiro das minhas despesas você quer que eu entregue para você gerenciar? Você é o quê, afinal? Mila Monteiro não esperava que eu de repente ficasse com a língua tão afiada. Antes eu sempre era vista como a sem jeito com as palavras, falava gaguejando e não conseguia formar frases. Desde que ela foi sustentada pelo meu pai, vez após vez arrumava confusão na minha frente, eu já tinha engolido sabe-se lá quantas desvantagens. Agora era a vez dela sentir o gosto de não conseguir responder, o rosto dela alternando entre verde e branco. Irmã, como a senhora pode falar assim comigo? Eu só queria ajudar a senhora, ajudar o tio. Eu dei uma risada debochada, seguindo as palavras do Damaco, usando um olhar de desprezo da cabeça aos pés para avaliar ela inteira. Se já veio parasitar,
Devia ter a aparência de quem parasita. Não fica o dia todo pensando que é a protagonista lírio branco de novela de TV. Olha só essa sua cara de metade pessoa, metade fantasma. Não se olha no espelho para ver se merece. Ah, esqueci. A casa de vocês é pobre. Provavelmente nem tem espelho. Se não tem espelho, pelo menos tem urina, né? Falando em cutucar as pessoas, o Damaco era mesmo mestre. Meu Deus, antes eu vivia como? No final das contas, sentir a boca se abrir e desabafar era tão bom assim. Uma palavra satisfação nem chegava a descrever. Quem tremia não era só eu. Mila Monteiro também tremia, só que ela tremia de raiva. Mesmo assim, tinha que admitir que essa pessoa tinha cara de pau e coração duro o suficiente. Só vi ela morder o lábio, respirar fundo, e ainda assim conseguir colar de volta aquela expressão de coitadinha no rosto. Irmã, eu sei que a senhora despreza porque eu sou pobre. Eu não culpo a senhora. Desde pequena a senhora vive no luxo, nunca provou o gosto da pobreza. A senhora não entende o sofrimento de gente como eu. Eu não guardo rancor contra a senhora. Eu sinceramente não culpo a senhora. Dito isso, Mila Monteiro se virou chorando para o meu pai, a ponto de não conseguir respirar. Tio, me desculpe por não ser boa, por ter falado demais, por ter deixado a irmã irritada. Eu falhei com a bondade do tio. Eu vou embora agora mesmo. Eu posso voltar para o alojamento estudantil. Tio, não culpe a irmã. A irmã só ainda não se acostumou com mais uma pessoa na casa. Falando e limpando as lágrimas, olhando de fora parecia mesmo uma lírio branco que aguentava toda a injustiça, mas ainda era gentil e compreensiva. Meu pai, olhando para ela, sentia ainda mais pena. Estendeu a mão e deu tapinhas leves nas costas dela para consolar. Eu ainda não tinha reagido. O Damaco já explodiu. Eu estou com nojo. Tem alguém assim? O autor acha que a protagonista chorando o mundo inteiro vai consolar? Não subestime os leitores, tá bom? Estou morrendo de raiva. Herdeira, leia seguindo o que eu digo. Essa cara dela é realmente grossa. Ainda não é maldade suficiente. Olha a minha. Diante dos meus olhos rolou um trecho longo. Depois de ler claramente eu fiquei parada. Isso eu realmente tenho que falar? Eu olhei para Mila Monteiro exalando o cheiro de falsa inocente na minha frente, pensando nas palavras que ia dizer, e o canto da boca já queria se curvar. Realmente quem tem cara grossa tem bunda fina, barulho de tambor no céu. Ainda finge que não me culpa. Até que ponto a cara dela é grossa para conseguir falar isso? Todo dia chorando. Chorando até dar azar igual a cara dela. Essas duas fileiras de lágrimas se juntassem e vendessem, davam um bom dinheiro. Quanto mais eu falava, mais empolgada ficava. Mais de 10 anos sendo filha de tartaruga encolhida por causa da timidez com palavras, agora que eu conseguia abrir a boca, era uma sensação realmente refrescante. Esse tipo de pessoa desocupada que vem na frente dos outros, buscar sensação de existência como você, tem medo que as pessoas não saibam que a cara dela é grossa, igual pele morta debaixo do calcanhar de velha. Com essa grossura toda, quando o preço da carne de porco subir, ela consegue independência financeira sozinha. Para que precisa de patrocínio? Infelizmente eu ainda não tinha aproveitado mais quando fui interrompida. Um tapa veio direto no meu rosto, a força tão grande que eu cambaleei para o lado. Nesta casa ainda não chegou a hora de você mandar as pessoas embora. Meu pai olhou para mim, os olhos cheios de ódio. Ele ficou na minha frente. O braço ainda não tinha abaixado completamente. O rosto verde, o peito arfando com violência. Lira Albuquerque, olha só o que você se tornou. Antes, Mila Monteiro disse que na faculdade você várias vezes arrumava confusão para ela. Eu ainda não acreditava. Mas agora Mila Monteiro pensa em tudo por você. E você abre a boca e são palavras sujas. Afinal, você tem algum tipo de educação? Eu segurei o rosto, nesse momento a cabeça zumbindo, a bochecha quente e ardendo de dor. Eu levantei a cabeça olhando para a pessoa na minha frente, que tinha batido em mim com uma expressão de total incredulidade. Por causa de Mila Monteiro, uma pessoa de fora, meu próprio pai de sangue levantou a mão para mim. Eu é que sou a filha legítima dele. Não importava o quão mal eu me comportasse, ele não chegaria ao ponto de, por causa de uma pessoa de fora, me dar um tapa público assim. Além disso, embora eu fosse um pouco lenta, eu não era a ponto de, até agora, não ter percebido o problema. Com essa idade toda, eu nunca tinha visto meu pai ter interesse em fazer caridade, quanto mais tirar dinheiro do próprio bolso para patrocinar uma estudante pobre. Ele sempre foi indiferente ao sofrimento dos outros.
Mas por que protegia tanto Mila Monteiro, uma estudante pobre sem pai nem mãe? Até por causa dela não hesitava em levantar a mão para a filha legítima. As linhas do Damaku, indignadas, rolavam diante dos meus olhos. Eu tentava buscar informação útil no Damaku, mas então meus olhos se arregalaram quando vi uma linha. Esse velho sem vergonha ainda ousa levantar a mão para tesouro. Herdeira, não tenha medo. Escuta o que eu digo. Parte para cima dele com 2 tapas. Não tenha medo do nome de filha ingrata. Você e esse cara não têm nem um pingo de relação de sangue. Ele é um macho fênix cheio de truques. Hã? Eu fiquei chocada pelas 2 longas linhas do Damaku que acabaram de rolar. Eu e meu pai não temos relação de sangue. O que é isso? Parecendo ter visto a dúvida e o choque meus, o Damaku continuou. O pai biológico de você morreu num acidente naquele ano. Sua mãe estava grávida de você e não teve coragem de abandonar. Para encobrir para a família, procurou um pai para você quando você nasceu. No final, esse cara podre aproveitou a brecha, largou mulher e filho para se agarrar na família rica. Mila Monteiro também não é nenhuma estudante pobre que recebeu bolsa. Ela é filha ilegítima desse seu pai, com o primeiro amor dele. Sempre foi criada do lado de fora. Todo mês pegava dinheiro da sua mãe para criar, só esperando o momento certo para ser trazida para casa e ocupar o seu lugar. Tesouro, escuta bem aqui. Cada tijolo, cada telha dessa casa, cada real que Hugo Carvalho gastou, tudo é da sua mãe, é seu. Ele merece bater em você? Eu fiquei sem palavras por causa das verdades diante dos meus olhos. Porque qualquer um que de repente descobrisse que o pai que era próximo há mais de 10 anos não era o pai biológico. Além disso, tinha uma filha ilegítima criada do lado de fora e ainda ousava trazer para casa para tomar tudo. Por um momento não conseguia acreditar. Mas não sei por que eu ainda escolhi acreditar nas palavras que o Damaku disse. Só porque eu, com essa idade toda, nunca tive ninguém atrás de mim para ajudar, apoiar, entender minha raiva acumulada. Nesse momento, meu pai apontava o dedo para o meu nariz, xingando feio, mandando eu pedir desculpa para Mila Monteiro, senão ele cortaria minhas despesas por meio ano. Mila Monteiro se encolhia atrás dele, segurando o rosto, os ombros tremendo, mas os olhos que apareciam entre os dedos claramente estavam rindo. Eu lentamente baixei a mão que segurava a bochecha. O olhar para os dois começou a ficar frio, sem nenhum sentimento. Depois eu olhei para Hugo Carvalho, que protegia ela daquele jeito, até sem hesitar em levantar a mão para mim, a filha legítima. Pai, no final das contas, qual é a relação do senhor com ela? Ela não seria a filha ilegítima que o senhor criou do lado de fora? O que você está falando besteira? Acertado no ponto fraco por mim, nos olhos de Hugo Carvalho brilhou um lampejo de pânico. Ele se recompôs e ainda queria levantar a mão de novo, mas eu não dei chance para ele. Eu segurei a toalha de mesa, usei força para puxar com força. Imediatamente a bandeja de comida cheia de pratos foi jogada no chão. Quase no mesmo instante, no chão era uma bagunça, pratos misturados com comida, caldo espirrando e pedaços de cerâmica. Meu pai ficou completamente atordoado. Depois de reagir, ficou vermelho de raiva, questionando se eu queria fazer bagunça. Mas as palavras ainda não tinham acabado quando ele viu eu dar uma risada fria. Diretamente peguei o vaso de flores ao lado e joguei direto nos dois. Eu falei errado? Olha só o jeito que o senhor protegeu ela agora. Quem não sabe ainda acha que ela é a filha legítima do senhor. E eu, ao contrário, pareço mais a de fora. No Damaku era um coro de incentivo dando força. Vendo isso, eu parecia ter sido completamente detonada. Peguei o que tinha na mão e joguei nos dois. Além disso, o senhor falou uma coisa boa mesmo. O que de fazer bagunça? Eu faço bagunça com quem? Essa é a casa da minha mãe. O nome dela está na escritura. Eu estou na minha própria casa, quebrando coisa da minha própria casa. Qual o problema? Se quebrar coisa é fazer bagunça, então eu gosto ainda mais de fazer bagunça. O que vocês podem fazer comigo? Eu falava e quebrava. No meu campo de visão, qualquer coisa que eu conseguisse pegar era levantada alto e jogada direto nos dois. Você enlouqueceu. Você realmente enlouqueceu, parecendo não imaginar que eu pudesse ficar louca desse jeito. Meu pai gritava enquanto puxava Mila Monteiro para desviar pela sala de estar. De repente ele pisou num pedaço de cerâmica. O pé escorregou, não conseguiu se equilibrar e caiu rolando no chão. Ao mesmo tempo eu peguei um objeto de madeira decorativo redondo e joguei direto nele. No segundo seguinte, só se ouviu um baque. Acompanhado de um grito lamentável,
Hugo Carvalho desmaiou ali mesmo. Pai tio, Mila Monteiro gritou em pânico, a voz estridente. Quando se recompôs, ela correu apressada para o lado de Hugo Carvalho, desesperada checando a respiração dele. Eu também me assustei um pouco. Para falar a verdade, eu não esperava que o arremesso fosse tão preciso. Eu olhei para minha mão e depois para Hugo Carvalho caído no chão. Na testa dele tinha um galo bem visível. O Damacu ficou em silêncio por um instante. Depois começou a aparecer devagar. Desmaiou? Realmente desmaiou? Tesouro agiu com decisão demais. Diretamente superou com física. Eu recuperei a calma. Dei de ombros, sacudi levemente a poeira da mão. A voz extremamente sincera. Desculpa, foi sem querer. Mila Monteiro de repente levantou a cabeça, os olhos cheios de ressentimento. O dedo dela tremia apontando para mim. Demorou muito sem conseguir falar uma frase completa. Eu olhei para aquela aparência de medo e raiva. O canto da boca se curvou, abrindo um sorriso bem brilhante. Ainda parada aí para quê? Não vai logo levar a pessoa para o hospital. Não deixa acontecer nada de verdade. Senão na hora que você quiser mendigar, não vai ter lugar. Dito isso, eu não olhei para trás. Subi direto as escadas, ignorando Mila Monteiro ajoelhada no meio da bagunça na sala de estar. Chegando no quarto, eu como se tivesse perdido toda a força. O corpo inteiro caiu na cama. O Damacu explodiu imediatamente, cobrindo a tela toda de risadas. Herdeira é foda, double kill. Tesouro, não se sinta culpada. Aquele cara mereceu completamente. Você sabe, se hoje você não tivesse feito um escândalo assim, no futuro aquela protagonista idiota ia usar o pretexto de gerenciar suas despesas para gastar sem controle. E ainda ia falar para fora que você só é empregada por causa de vaidade e fingiu ser ela para enganar as pessoas. Depois você ia ser isolada na faculdade, até dinheiro para comer não ia ter. Ia ter que implorar para ela e ainda ser humilhada na frente de todo mundo. Aquele velho ainda ia para a faculdade testemunhar para ela, dizendo que ela não te conhecia. No final você ia ser trancada no freezer da cozinha por gente querendo bajular os dois, e até o fim não ia entender por que caiu nesse destino. Eu olhei para aquelas linhas. Quanto mais lia, mais sentia frio na espinha. Então se hoje eu não tivesse visto o Damaco, o destino de ser trancada no freezer até morrer era o meu, eu não consegui segurar e engoli seco. Tesouro, eu sei que essas mudanças são difíceis de aceitar, mas agora não é hora de pensar muito. Isso mesmo, você já viu a cara verdadeira dele. O que precisa fazer agora é ligar para sua mãe, contar todo o sofrimento desses anos para ela. Ligar para a mãe? No meu coração, de repente, houve dúvida. A relação entre mim e ela realmente não era boa. Desde pequena, nos momentos importantes da minha vida, ela nunca esteve ao meu lado. Eu também era só uma criança normal, ainda queria ter mãe perto, queria ser cuidada mais. Mas ela sempre dizia que estava ocupada. Com o tempo, a decepção acumulou, a distância entre nós aumentou. Além disso, quando Hugo Carvalho estava em casa, ele sempre mencionava de propósito a mãe. Que a mãe de novo tinha viajado a trabalho, nem no seu aniversário voltou. Que no coração da sua mãe não tinha essa casa, não tinha um marido como ele, nem uma filha como você, que olha as outras mães. Todas ficam ao lado dos filhos todo dia, só a sua mãe, num ano mau, se vêem algumas vezes. Eu não tinha opinião própria, era fácil de acreditar. Ouvindo muito, acabei acreditando que era verdade. Por isso, toda vez que minha mãe ligava perguntando como eu estava na faculdade, se estava sendo intimidada, eu sempre dizia que estava tudo ótimo, não tinha nada, e desligava rápido. Não era que eu não quisesse contar, só que no coração eu sempre sentia que falar não ia adiantar. Será que depois de contar ela ia largar tudo para voltar e me defender? Parecendo ter percebido minha dúvida, o Damaco apareceu de novo. Tesouro, sua mãe realmente te ama muito. Acredita em mim. Só você contar claramente. Hoje à noite ela pode bloquear todos os cartões dele. Isso mesmo, não existe mãe que não ame a filha. Sua mãe sabe que você guarda rancor dela. Tem medo que falando direto você não escute. Por isso toda vez pedia para Hugo Carvalho transmitir as palavras. Mas ele, para separar vocês dois, nunca contou para você. Sua mãe todo dia olha se você mandou mensagem. Tem medo de te incomodar e não ousa iniciar. Só espera quietinha você ligar. Ela trabalha até se esgotar para ganhar dinheiro. Não é porque não te ama. Ao contrário, ela sabe que você é tímida e sem jeito com palavras.
não espera que você tenha grande futuro. Ela só tem medo que no futuro você seja intimidada. Você não sabe, no enredo original depois que sua mãe soube da sua morte, uma pessoa calma e controlada como ela ficou como louca. Sem se importar com nada, correu de volta querendo investigar tudo claramente. No final foi arrumado pela gente de Hugo Carvalho e sofreu acidente. No fim nem conseguiu ver seu rosto uma vez. Olhando aquelas linhas do Damaku, dizer que não me comovi seria mentira. Eu peguei o celular debaixo do travesseiro, segurei firme na mão, virei de lado, olhando fixo para as duas palavras mãe na tela. O último contato com ela foi quase um mês atrás. Eu disse que ultimamente tinha prova para estudar, pedi para ela não ligar se não tivesse nada. Depois desliguei correndo. No meu coração havia um gosto difícil de descrever. Hesitei muito. No final ainda escolhi acreditar no Damaku. Eu apertei o botão de ligar, o som de bip tocou menos de um segundo. Alô? A voz do outro lado da linha tinha um pouco de rouquidão por ter acabado de acordar de um sonho. Mas era extremamente gentil. Não se ouvia nenhum ponto de impaciência. Eu de repente lembrei, de acordo com o fuso horário, do lado dela agora devia ser de manhã. O que foi, meu bem? Já é tão tarde e você ainda não dormiu? A voz dela ficou alerta muito rápido. No tom havia um pouco de tensão cautelosa. Aconteceu alguma coisa? Não tem nada não. A mãe está aqui. Eu abri a boca. As palavras reprimidas no coração por tantos anos, junto com o rancor e a raiva contra ela, nesse momento todas engasgaram na garganta. No final viraram duas palavras engasgadas. Mãe, eu contei desde o começo tudo o que aconteceu hoje à noite. Contei bagunçado. Uma frase não entrava na outra. No final a voz já estava rouca. Mas a mãe nunca me interrompeu. Só quando eu terminei, do outro lado da linha veio um suspiro profundo. Desgraçado. Eu segurei a pessoa desde pequena. A mãe, na minha impressão, sempre foi calma e controlada. A voz lenta, a atitude tranquila. Parecia que nada podia fazer ela se abalar. Mesmo em reunião de conselho, se os acionistas batessem na mesa e jogassem documentos, ela ainda podia calmamente segurar a xícara de café, sorrir e responder friamente. Mas agora, pelo telefone, ela xingava sem nenhum pudor. Hugo Carvalho acha que é o quê? Gasta meu dinheiro, mora na minha casa, ainda ousa bater na minha filha dentro de casa e ainda traz pessoa de fora. Canalha, a mãe xingou até aqui e parou, parecendo de repente lembrar que eu ainda estava ouvindo. Um segundo depois, ela respirou fundo, tentou controlar a emoção. A voz ficou mais lenta. Lira, escuta a mãe. Isso você não precisa se envolver, não precisa fazer nada. Deixa comigo, pode ser? Eu respondi baixinho, mas não contei para ela que Mila Monteiro era filha ilegítima de Hugo Carvalho. As palavras do Damaku, eu não sabia como abrir a boca. Ainda não tinha prova. Será que eu ia dizer que diante dos meus olhos apareceram linhas dizendo que Hugo Carvalho não era meu pai biológico e Mila Monteiro era filha ilegítima dele com o primeiro amor? Só de pensar já parecia absurdo. Mas eu acho que com a perspicácia da mãe, talvez ela não precisasse que eu dissesse. Tantos anos rodando no mundo dos negócios, que truque ela não tinha visto. Os métodos de Hugo Carvalho, aos olhos dela, provavelmente não valiam menção. De fato, ainda naquela noite, minha mãe bloqueou todos os cartões bancários no nome de Hugo Carvalho, ao mesmo tempo congelou todos os bens no nome dele. Não parou por aí. Ela diretamente cancelou todas as prioridades que ele tinha nos serviços e produtos do sistema da família Albuquerque. Hugo Carvalho, anos atrás, tinha assinado o acordo pré-nupcial com minha mãe. Esses anos ele parecia dourado, mas na verdade todo mês só recebia salário fixo. Os bens pertencentes à família Albuquerque não tinham meio real a ver com ele. Depois de ser ferido por mim, o hospital que Hugo Carvalho foi naturalmente era o hospital patrocinado pela família Albuquerque. Como antes, as despesas de tratamento dele no hospital eram enviadas diretamente pela família Albuquerque para pagar. A conta basicamente nunca chegava nas mãos dele, mas dessa vez foi diferente. Ele ainda não tinha recebido alta. O hospital já trouxe a conta na frente dele, exigindo pagamento imediato. Hugo Carvalho viveu no luxo na família Albuquerque por mais de 10 anos, desfrutando de todos os privilégios de alto nível. No quarto VIP, o médico tratante era o chefe do departamento. As enfermeiras eram as melhores da área. No total, uma semana internado custava quase R$200 mil. Quando a conta foi trazida na frente dele, ele estava encostado na cama tomando sopa de ginseng.
Ele olhou a conta, franziu a testa, apontou o dedo na cara da enfermeira, exigindo chamar o diretor do hospital. Vocês trabalham como? Sabem quem eu sou? E ainda ousam achar que eu não posso pagar a conta do hospital? Chamem o diretor de vocês aqui para ele mesmo vir explicar para mim. Ele não aceitava. Fez cena de vítima ali mesmo. Vendo isso, o diretor realmente veio com gente para o local. O diretor já tinha sido instruído pela minha mãe. Não deu nenhuma cara para ele. Só disse que falar muito era inútil. Mandou ele pagar logo. Senão o hospital tinha motivo para suspeitar que ele estava com intenção de calote e ia diretamente chamar a polícia para ele ir explicar na delegacia. Disseram que naquela hora Mila Monteiro também estava presente. Ainda ficou ao lado dando apoio, xingando os médicos de arrogantes que desprezavam os outros, aconselhando Hugo Carvalho a não falar muito, só pagar as despesas direto, usar ação real para dar na cara deles. Infelizmente a cara dos outros não sofreu nada. Ao contrário, foi ele que deu na própria cara. O cartão dele já tinha sido congelado. Não conseguia tirar nem R$1. Vários cartões bancários na mão passaram um por um. No final, nem um centavo conseguiu pagar. O diretor também estava cansado de enrolar. Diretamente chamou a polícia. Não consegue pagar a conta do hospital, então só resta ir para a delegacia explicar. Quando a polícia ligou para mim, eu ainda não tinha ouvido tudo e respondi friamente cortando. Os senhores estão falando o quê? Eu sou a herdeira da família Albuquerque. Meu pai não consegue tirar nem R$100.000? Os senhores com certeza encontraram algum golpista, né? Dito isso, eu sem hesitar desliguei. O telefone naturalmente também ligou para minha mãe. Minha mãe foi ainda mais decisiva. Só deixou uma frase: eu não vou pagar essa conta. Os senhores processem conforme a lei, façam o que tiver que fazer. Hugo Carvalho realmente foi detido por 15 dias por perturbação da ordem. Minha mãe, afinal, deixou uma saída. No nome, ele ainda era genro da família Albuquerque. Se o caso fosse longe demais, ia afetar o preço das ações do grupo. Uma pessoa como minha mãe nunca deixava a emoção pessoal interferir nos negócios. Por isso, depois de um tempo detido, Hugo Carvalho foi solto. Assim que saiu, minha mãe imediatamente mandou alguém levar o pedido de divórcio nas mãos dele, exigindo que assinasse. Como os anos vivendo no luxo tinham acostumado ele a desfrutar, como ia aceitar largar o status de marido da presidente do grupo Albuquerque? De fato, tranquilo não durou muito. O problema veio bater na porta. Aquele dia era segunda-feira, Assembleia Geral da Universidade. Eu, como primeira colocada na prova final anterior, fui escalada para subir no palco compartilhar experiência de estudo. Mas mal li metade. Embaixo já surgiu um burburinho. Alguém na fila de trás se levantou. A multidão imediatamente se abriu dos dois lados. Só vi Mila Monteiro sair do meio do caminho vazio, passo a passo devagar indo na direção do palco. Ela vestia o uniforme já desbotado, os olhos vermelhos e inchados, claramente tinha chorado muito. Depois, na frente de todos os professores e alunos, ela de repente se ajoelhou na minha frente. Irmã, eu imploro para a senhora perdoa o tio. Mila Monteiro ajoelhada no chão, lágrimas caindo gota a gota grandes. Eu sei que a senhora não gosta do tio patrocinar eu. Sei que no coração da senhora não está feliz. Se a senhora está com raiva, descarrega em mim. A senhora xinga eu, bate em mim. De qualquer jeito eu aceito. Mas por que a senhora mandou bloquear o cartão do tio? Por que deixou as pessoas trancarem o tio na prisão temporária? Ainda expulsou o tio de casa. Fez o tio não ter nem onde morar. O tio é o pai biológico da senhora, irmã. Não importa o quanto o tio errou, ele ainda é quem deu a vida e criou a senhora. Como a senhora pode tratar o tio assim? Num piscar de olhos, o pátio inteiro da universidade ficou em silêncio. O damaco explodiu diretamente. Eu já sabia que essa garota falsa morta não ia se conformar assim e me deixar com nojo até morrer. Garota falsa fora do horário só sabe fazer hipocrisia moral. O que mais sabe fazer? Eu já queria falar faz tempo. O autor todo dia deve ser essa protagonista mesmo. Senão por que ia achar que esse enredo de pressão moral em multidão ia fazer as pessoas se sentirem bem? Me salvem. Eu realmente não quero mais ser tratada como idiota vez após vez. Ela estava ajoelhada ali, chorando a ponto de o corpo inteiro tremer. Eu ainda não tinha aberto a boca, atrás da multidão outra pessoa saiu. Era Hugo Carvalho. Hoje ele vestia uma camisa branca limpa. A barba tinha sido raspada, o cabelo arrumadinho. Ele foi até o lado de Mila Monteiro, se curvou para ajudar ela a levantar. Mila,
Lira não é pessoa sem razão. Levanta. Tenho que falar de pé. Não fica ajoelhada assim. Tem que dizer que os dois combinavam perfeitamente para essa pressão moral. Um jogava, o outro pegava. Poucas frases já me penduraram na grelha para assar. Vendo Mila Monteiro não se mexer, ele suspirou, se endireitou e olhou para mim, o rosto cheio de arrependimento, sinceridade e culpa. Lira, o pai sabe que nesses tempos você sofreu muito. O pai realmente errou em alguns lugares. O pai sabe que com certeza você já sabe daquilo, mas você tem que acreditar no pai. Foram coisas que o pai fez quando era jovem. Naquela época o pai ainda não tinha conhecido sua mãe. O motivo de o pai sempre esconder não era para enganar você. Era medo que você e sua mãe soubessem e ficassem desconfortáveis. O pai errou. Lira, dá uma chance pro pai, pode ser? Eu segurava o microfone. Olhei para baixo para o par pai e filha embaixo do palco. Só senti que isso era realmente lágrimas de crocodilo. Não consegui segurar. Dei uma risadinha leve. O senhor terminou de falar? A expressão de Hugo Carvalho congelou um pouco. Eu me virei para olhar Mila Monteiro, ainda ajoelhada no chão. E você? Você já ajoelhou o suficiente. Você está aqui chorando de forma tão lamentável, as palavras tão urgentes. Mas eu quero perguntar uma coisa para você. Com que direito você fala isso comigo? Mila Monteiro levantou a cabeça olhando para mim, as lágrimas ainda penduradas no rosto. Eu naturalmente falo como estudante pobre que recebeu a bondade do tio. Ah, estudante pobre? Eu inclinei a cabeça, mas eu acho que comparada a mim você parece mais filha dele. Ou na verdade você e ele têm outra relação. O divórcio dele com minha mãe é assunto da nossa família. Por que você parece ainda mais em pânico do que eu? Será que é medo que depois que ele for expulso da família Albuquerque, não vai ter mais ninguém dando dinheiro para você gastar? Acertado por mim. Mila Monteiro se levantou de repente do chão, o rosto sem uma gota de sangue. Irmã fala besteira. Eu só não quero ver um homem bom como o tio ser mal entendido e acusado sem motivo. Além disso, eu e o tio não são como a irmã falou. Ah, meu tom ainda tranquilo e calmo. Então por que ele teve que trazer uma estudante pobre como você para morar em casa e ainda por sua causa levantar a mão para mim? Essa frase passou exatamente pelo microfone e ecoou por todo o pátio da universidade. Num piscar de olhos, o rosto de Hugo Carvalho mudou completamente. Lira, não fale besteira. O pai levantou a mão para você quando? O tom dele era firme. Você diz que eu bati em você. Você tem prova? Ele apostava que eu não tinha prova. Assim como eu apostava que os dois com certeza viriam hoje causar problema. Esses dois idiotas, a herdeira e a mãe dela já sabiam que os dois não iam se conformar. Então todo esse tempo sempre mandaram gente vigiando os dois de perto. Assim que os dois apareceram no portão da universidade, o segurança de fora mandou mensagem para a herdeira. Os dois com certeza nem sonhavam que a herdeira estava esperando exatamente esse momento. Acaba logo com isso. Esse enredo de sangue de cachorro, eu realmente não quero ver nem mais um pouco. Eu olhei para ele e enfiei a mão no bolso da roupa. Peguei um pequeno controle remoto. O polegar apertou levemente. A tela grande de projeção atrás do palco acendeu imediatamente. No quadro era a cena daquele dia, Hugo Carvalho trazendo a pessoa para casa para jantar. Eu sentada à mesa, Mila Monteiro em pé do lado oposto, ela soltando palavras sarcásticas. Eu não aguentei e reagi. Depois, Hugo Carvalho correu para frente, deu um tapa pesado. Meu rosto virou completamente para o lado. O corpo cambaleou para trás. A imagem parou exatamente naquele momento. Depois foi lentamente ampliada. No final, o quadro parou no sorriso passageiro no rosto de Mila Monteiro. Os alunos de agora não são idiotas. A capacidade de distinguir certo e errado deles é até mais clara que muitos adultos. Quase imediatamente, o pátio inteiro da universidade explodiu. Meu Deus, ela está rindo. Esse tipo de garota falsa ocupando vantagem dos outros e ainda ousa rir. Entendi. Estudante pobre o quê? Claramente é filha ilegítima. Pessoa normal, quem vai trazer estranho para morar junto com o filho? Eu já dizia faz tempo que ela não parecia estudante pobre. Antes ainda tinha gente do lado dela, realmente todos cegos. Centenas de olhares se concentraram na tela que acabou de apagar. O burburinho subiu como onda. Hugo Carvalho em pé embaixo do palco, o rosto branco como papel. Mila Monteiro em pé ao lado dele. As lágrimas só restavam 2 marcas borradas nas bochechas, os lábios apertados, o olhar para mim cheio de ódio.
Não queria prova? Isso aqui é suficiente? Ou ainda quer que eu traga algo mais interessante? Hugo Carvalho abriu a boca. O olhar para mim gradualmente virou medo. Você se tornou assim desde quando? Eu me tornei como? Tímida. Fácil de intimidar. Deixar vocês me oprimirem é que estava certo? Eu dei uma risada fria. As pessoas afinal crescem. Principalmente quando encontram dois que só querem sugar tudo de você. Cuida bem de si mesmo. De agora em diante vocês dois não vão ter dias tranquilos. Dito isso, eu virei o corpo para descer do palco. Bem nesse momento, Mila Monteiro de repente correu, segurou firme meu braço. Lira Albuquerque. O rosto dela retorcido, chorando e rindo ao mesmo tempo. Com que direito você me despreza? Com que direito fica aqui falando de cima para mim? Você nasceu com tudo. É a herdeira da família Albuquerque, mora em mansão, anda de carro de luxo. Sua mãe dá tudo de melhor para você. Ela levantou a mão apontando para mim, a ponta do dedo tremendo. Eu tenho o quê? Eu não tenho nada. O pai biológico para subir na vida largou minha mãe, fez ela ser estimulada e não sobreviver. Eu desde pequena cresci no orfanato, nem sei como era minha mãe. Eu sou sozinha e solitária, só consegui sobreviver dependendo dele. Ela apontou para Hugo Carvalho, a voz de repente subiu alto, como se jogasse todo o ódio acumulado de mais de 10 anos. Eu só queria um lugar para me abrigar da chuva. Por que você é tão cruel? Nenhum caminho de sobrevivência deixa para mim? Você não pode parar de ser tão egoísta? O pátio da universidade mais uma vez ficou em silêncio. Não poucas pessoas, por causa dessas palavras dela, tinham um olhar cheio de desprezo, como se estivessem olhando uma idiota. No Damaco também era um silêncio completo. Você quer um lugar para se abrigar da chuva, e isso é expulsar pessoa inocente de casa e trancar ela do lado de fora, certo? Realmente dá pena. Tem lugar para odiar, mas o insuportável é que ela é odiosa demais. Eu não aguento mais esse cheiro de falsa. Eu olhei para ela. Olhei para o rosto completamente retorcido por raiva e ódio. Olhei para os olhos vermelhos. Olhei para o peito arfando com violência por causa da excitação. E então eu ri. Caminho de sobrevivência. Como se chama caminho de sobrevivência? Não ter dinheiro para gastar é não ter caminho de sobrevivência? A expressão de Mila Monteiro congelou um pouco. Quando você estava no orfanato, você não tinha comida, não tinha roupa para vestir, não tinha livro para estudar. Você sobreviveu até aqui dependendo das próprias mãos ou dependendo de sugar o sangue dos outros? Os lábios dela se mexeram um pouco. Você mesma é gananciosa sem limite, então não fica aqui inventando tantas desculpas. Você quer meu dinheiro, quer minha identidade, quer minha casa. Você quer tudo que não é seu. Isso aqui não é querer viver. Isso aqui é querer roubar. Porque não conseguiu roubar agora você vira e diz que eu sou egoísta? Eu ri debochada. Se eu não fosse egoísta um pouco, agora cedo já teria sido destruída pelos dois, até os ossos não sobrar. O rosto de Mila Monteiro ficou completamente branco. Ela ainda não se conformava e queria continuar falando algo. Mas bem nesse momento, no final do pátio da universidade, de repente houve um tumulto. Uma mulher estava vindo do final do pátio. Ela vestia um terninho preto cortado com perfeição, sapato de salto alto, o passo firme e rápido. Atrás ainda tinha alguns seguranças seguindo. O reitor e os líderes que estavam embaixo do palco imediatamente reconheceram ela. Correram para receber. Sra. Albuquerque, minha mãe, parou em frente ao palco principal. Ela primeiro olhou para mim, me deu um sorriso de consolo, como se dizendo, não tenha medo. A mãe chegou. Depois ela virou a cabeça olhando para Hugo Carvalho. No momento que viu minha mãe, o rosto de Hugo Carvalho não era mais branco. Ficou cinza. O corpo inteiro recuou meio passo, os lábios tremendo, a garganta subindo e descendo várias vezes, até conseguir soltar uma frase. Esposa, você voltou quando? Se eu não voltasse, a filha não ia saber até que ponto estava sendo intimidada por vocês. A voz dela era muito calma, mas cheia de autoridade. Os lábios de Hugo Carvalho se mexeram. Não é como você pensa. A voz dele tremia, as duas mãos não sabiam onde colocar. Eu só vim visitar Lira para falar algumas coisas com ela. Falar algumas coisas? O tom da minha mãe ainda calmo, mas o rosto de Hugo Carvalho ficou ainda mais cinza. Minha mãe se virou para Hugo Carvalho. Esses anos você sustentou mulher do lado de fora. Você achou que eu não sabia? Você pegou meu dinheiro para fazer besteira do lado de fora. Eu fechei os olhos e deixei passar. Na hora que você criou filha ilegítima do lado de fora,
Eu também fechei os olhos e deixei passar. Hugo Carvalho. Você sabe por quê? Os lábios de Hugo Carvalho tremiam violentamente. Não conseguia falar uma palavra. Porque eu não me importo. Para mim, você só é um animal que a família Albuquerque cria em casa. Cachorro correndo solto na rua. Desde que não morda as pessoas de casa, eu também estou com preguiça de me importar. Antes mandei o pedido de divórcio na sua frente pensando nos mais de 10 anos de casamento para deixar um pouco de dignidade para você. Mas agora você não quer beber o vinho do convite. Quer beber o vinho da punição por causa da sua filha ilegítima e ousa fazer minha filha sofrer humilhação na frente de tanta gente assim. Você realmente acha que eu ainda posso tolerar você? A garganta de Hugo Carvalho subia e descia sem parar, suor na testa caindo grão por grão. Mila Monteiro, encolhida atrás dele, nem ousava respirar forte. Minha mãe não olhou mais para ele. Se virou de frente para os quase 200 professores e alunos no pátio da universidade e fez uma leve reverência. Desculpa um pouco por deixar um assunto de casa fazer todo mundo rir. A voz dela já tinha voltado ao tom calmo e educado de sempre. Espero que o que aconteceu hoje todo mundo não espalhe para fora. Eu aqui agradeço a todos. Dito isso, ela se endireitou. O olhar passou para trás. Alguns seguranças imediatamente avançaram cercando Hugo Carvalho e Mila Monteiro no meio. Sem nenhuma resistência desnecessária, sem nenhuma palavra desnecessária, os dois foram levados para fora do pátio da universidade. Naquela noite, Hugo Carvalho assinou o pedido de divórcio. Minha mãe não deu nenhuma chance de negociação para ele. No acordo pré-nupcial estava escrito muito claramente: todos os bens no nome da família Albuquerque não tinham meio real a ver com ele. A mansão onde ele morou por mais de 10 anos, os carros que ele dirigiu, o dinheiro que ele gastou, tudo era da minha mãe. Depois de assinar o nome, ele nem um conjunto de roupa limpa pôde levar. Saiu com as mãos vazias. Mila Monteiro também foi expulsa da universidade. O motivo que a universidade deu era muito simples: perturbação da ordem, destruição da disciplina escolar. Mas todo mundo sabia qual era o motivo real. Ninguém se importou com a saída dela, assim como ninguém se importou que ela tinha vindo. Sem os 2 tickets de refeição de longa duração, os 2 pai e filha venderam tudo que podiam vender nas mãos. Hugo Carvalho diretamente trocou as bolsas de marca, joias, roupas que ele tinha comprado para Mila Monteiro para compensar os anos e transformou em dinheiro. O dinheiro não era muito, mas também não era pouco. Se economizassem, dava para os dois viverem estavelmente numa cidade normal por alguns anos. Mas eles não conseguiam viver assim. De pobre para rico é fácil, de rico para pobre é difícil. Hugo Carvalho tinha vivido dias de luxo na família Albuquerque por mais de 10 anos. Há muito tempo tinha esquecido o gosto de ser pessoa comum. Ele ainda queria lugar bom, comer coisa gostosa, vestir roupa bonita, como se no cartão bancário sempre tivesse números que nunca acabassem. Mila Monteiro também, mimada por Hugo Carvalho com dinheiro por tantos anos, ela também não conseguia aceitar ter virado pessoa comum. Assim o dinheiro acabou rápido. Depois de gastar todo o dinheiro, eles ainda foram emprestar dinheiro com juros altos. Emprestaram e não conseguiram pagar, foram emprestar em outro lugar, pegando de um para pagar outro, o buraco cada vez maior, não conseguiam pagar, os dois foram cercados pelos cobradores a ponto de ter que se esconder por todo canto. Hugo Carvalho teve uma perna quebrada na surra, e Mila Monteiro diretamente pegou o pouco dinheiro que restava em casa e fugiu sem deixar rastro, largando Hugo Carvalho sozinho no quarto alugado, caindo aos pedaços, se virando sozinho. Vivo ou morto ninguém sabe, e ninguém se importa. Talvez acordasse e vivesse uma vida comum também não seria impossível. A notícia do divórcio da minha mãe no final ainda vazou. Esse tipo de coisa não dava para esconder porque naquele dia no pátio da universidade tinha tanta gente em pé. Embora minha mãe tivesse pedido antes, sempre tinha gente que não conseguia segurar a boca e espalhava. A dona do grupo Albuquerque foi traída pelo marido por mais de 10 anos, e ele ainda trouxe a filha ilegítima para casa. Esse tipo de assunto em qualquer círculo social não ia ser ignorado. Quando eu soube dessa notícia, já tinha passado uma semana. Olhando as matérias sensacionalistas espalhadas na internet, eu não rolei para baixo para continuar vendo e desliguei o celular. Deitei olhando para o teto sem expressão. Na hora que a mãe saiu do escritório para pegar água, viu que eu ainda estava sentada no sofá. Ainda não dormiu? Ela colocou o copo de água e olhou para mim.
Naquele momento, no meu coração, de repente, houve um gosto difícil de descrever. Mãe, me desculpa. Naquele dia no pátio da universidade, se eu tivesse lidado um pouco melhor, o assunto não teria ficado tão grande. O grupo Albuquerque não ia ser criticado. Tudo é culpa minha. Lyra Albuquerque. Ela chamou o meu nome completo. Eu me assustei por um segundo. Levantei a cabeça. Ela estava em pé debaixo da luz da sala de estar. No rosto não havia nenhuma censura, só me olhava calmamente. Mesmo que naquele dia só tivesse a mãe ali, a mãe também ia expor tudo na frente da multidão para devolver a inocência para você. Por quê? Eu não entendi um pouco, mas ouvi ela falar com extrema seriedade. Se o preço de manter a reputação do grupo é fazer minha filha sofrer, então essa reputação do grupo não precisa. Além disso, o futuro de um grupo como é, o que eles olham não são essas coisas vazias. Essa reputação ainda não prejudicou a base da família Albuquerque. Na voz dela transbordava confiança nos resultados brilhantes criados com as próprias mãos. Ela deu uma risadinha leve, acariciou minha cabeça, depois virou e saiu. Na sala de estar só restava eu. Eu sentei no sofá, quieta, pensando nas palavras que a mãe tinha acabado de falar. Os olhos involuntariamente ficaram quentes. Uau, 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 eu vou chorar. Mãe é boa demais. Tesouro, pode perguntar para mim se sua mãe aceita me adotar? Agora ainda dá tempo de entrar na fila. Pensando na minha mãe, só sabia dizer que eu envergonhava ela. Mandava eu no futuro não chamar mais ela de mãe. No final das contas, no mundo realmente existe mãe disposta a limpar toda a confusão para filha sem condição. Só pena que nesta vida não é a minha vez. Mas, tesouro, você tem que ser realmente feliz, tá? Que bom. No final, as pessoas boas têm final feliz. Eu olhei para aquelas linhas. As lágrimas no final caíram. Obrigada a todos. Minha voz ficou rouca. Eu falei com as linhas que passavam, com as pessoas que sempre me apoiaram mesmo sem nunca ter me encontrado. Obrigada por terem me ensinado a falar, a rebater, a não deixar os outros me intimidarem como quiserem. Obrigada por terem me feito saber que a mãe também me ama, também me feito entender como é a sensação de ter alguém atrás protegendo. Eu levantei a mão limpando as lágrimas, dei um sorrisinho leve. Eu cresci. Agora consigo me proteger sozinha. Também consigo proteger a mãe. Foram vocês que me ajudaram a me tornar assim. Eu também espero que cada pessoa consiga viver melhor na própria vida. O Damaku ficou em silêncio por um tempo. Depois, como gelo derretendo na primavera, linhas apareceram devagar. Não fomos nós que te ajudamos. Foi você que escolheu mudar. Tesouro, do começo ao fim você sempre foi para frente. Nós só ficamos ao lado incentivando. Você sempre foi muito forte. Só que antes você ainda não tinha percebido. Tem que viver cada vez melhor, tá? Espero que todos os dias depois de hoje na sua vida sejam doces. A última linha do Damaku rolou quieta e desapareceu como se nunca tivesse existido. Do lado de fora da janela, a noite já tinha caído há muito tempo. Na sala de estar só restava uma fina faixa de luz saindo da fresta da porta do escritório. A mãe ainda estava ocupada trabalhando lá dentro. Em mais de 10 anos, eu nunca tinha me sentido tão feliz como agora. Eu abracei o celular no peito, encostei as costas no sofá, fechei os olhos levemente. Amanhã vai ser um novo dia bom. Obrigada por terem dedicado tempo para escutar a história de hoje. Eu valorizo muito os comentários, sugestões e sentimentos de vocês. Não esqueçam de dar like, compartilhar e se inscrever para apoiar o canal, tá? A gente se vê nas próximas histórias.